Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Graça e paz, amados. Boa noite. Pastor, boa noite. Graça e paz a todos. Graça e paz a todos. Estamos muito felizes pela vida da nossa irmã Cleusa, que já está de volta aqui, pela graça do Senhor, a classe. Mais uma vez, irmã, seja bem-vinda e que o Senhor te dê muita saúde. Tá bom, minha irmã? Amém, pastor. A gente está feliz demais. Hoje está conosco aqui o Wesley e a Viviane, e eles estarão participando aqui da nossa aula. Seja bem-vindo também, viu, Wesley? Amém, pastor. Amém. E dando início aqui à nossa aula, amados, hoje é a nossa sexta aula de Introdução ao Novo Testamento 2. Hoje nós estaremos estudando a carta aos Filipenses. Quero correr com vocês, fazer Filipenses, Colossenses e Filemão, que são as cartas da prisão, as cartas que Paulo escreve enquanto ele estava preso. E como é costume, eu sempre gosto de ler um texto bíblico, eu gostaria muito de abrir a Bíblia com os irmãos em Filipenses. Quero ler alguns versículos com vocês. Quero ler Filipenses 1:12. E os demais versículos eu vou acabar citando e vou dar uma ideia aqui de algo que marcou demais a minha vida sobre essa carta. Filipenses 1:12. Todos acharam? O irmão que quiser, ou irmã, pode ler para nós Filipenses 1:12, por gentileza. Filipenses 1:12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Glória a Deus. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele, além de escrever a carta, essa carta ela acaba sendo uma tese viva do que o Evangelho era para Paulo. Nós sabemos que toda lição ela é muito útil para nós na sua capacidade de transmitir o conhecimento sobre algo. Isso vale para qualquer assunto. Mas uma lição, de fato, ela só se torna, eu diria, muito útil para a nossa vida quando nós exercitamos aquelas lições. E Paulo, ao escrever essa carta, ele faz uma demonstração do que realmente o Evangelho e a pessoa de Jesus era, de fato, para eles. Alguém já disse que Paulo ele teria de tudo para ser a pessoa mais infeliz desse planeta. No entanto, ele se tornou a pessoa mais célebre e alguns estudiosos chegam até a dizer que Paulo seria a pessoa mais feliz do planeta. E por que chegaram a essa conclusão? Porque Paulo, ele, vamos dizer assim, ele era um perseguidor e de perseguidor passa a ser proclamador. E quando ele passa a ser o proclamador, ele sofre. E o sofrimento de Paulo foi em todos os gêneros e em todos os tipos. E é bem curioso que mesmo ele sofrendo, mesmo ele tendo dificuldades, privações, ele conseguia olhar para o lado bom da vida, para o lado bom do reino de Deus, olhar com fé, com esperança, e mesmo naquilo que seria uma praga para a maioria de nós, ele consegue extrair aquilo tudo e fazer com que aquilo se torne uma lição, uma das mais lindas. Então, por essa razão, as pessoas e os estudiosos sobre o tema da felicidade vão dizer que Paulo, ele com a sua vida e com o seu jeito de encarar a vida, demonstra essa extrema felicidade. Pedi para o irmão ler esse versículo, porque aqui nós vemos que a carta aos Filipenses ela é bem curtinha, tem apenas 4 capítulos, mas nesses 4 capítulos, Paulo dá uma lição do que é ser um servo de Deus, dá uma lição de desprendimento, dá uma lição de grandeza, dá uma lição de fé, que é algo assim
admirável. Só para vocês terem uma ideia, no capítulo 1 de Filipenses, Paulo vai dizer o seguinte, que as circunstâncias que foram para ele desfavoráveis, fez com que ele olhasse para a vida e pegou aquelas circunstâncias e deu meia volta e não atrapalhou a vida dele. Em outras palavras, Paulo olha para as circunstâncias ruins e difíceis, uma delas aqui é que ele está preso, e isso não abate, pelo contrário, faz com que ele veja que o evangelho tenha progresso, e tem de fato progresso. Ao invés de impedi-lo de viver, de proclamar o evangelho, ele pegava aquilo que era negativo e vira nas mãos de Paulo uma bomba atômica positiva. Ou seja, no capítulo 1, ele vai mostrar o seguinte, que circunstâncias desfavoráveis, que para muitos seriam impeditivos, para mim, não são circunstâncias desfavoráveis. Elas se tornarão favoráveis e o evangelho vai ser proclamado e Cristo vai ser glorificado. No capítulo 2, ele vai falar o seguinte, que coisas que acontecem na vida, coisas que perdemos, porque ele era uma pessoa extremamente competente, extremamente valiosa para o judaísmo, ele deixa todas essas coisas. Ele deixa os títulos, ele deixa o sinédrio, ele deixa aquele valor que para a sociedade era importante, e ele troca essas coisas pelo evangelho. No capítulo 3, ele também vai falar o seguinte, que as pessoas que tentam atrapalhar a vida dele, não atrapalham. Por quê? Porque ele, de fato, vai fazer com que as pessoas, mesmo aquelas que venham contra ele, essas pessoas, ele enxerga essas pessoas como uma oportunidade de ver também o evangelho ser pregado e o evangelho ser glorificado, inclusive na vida dessas pessoas que também feriram e atrapalharam ele. E quarto lugar, no capítulo 4, Paulo vai falar o seguinte, que a ansiedade da vida e a relação que ele tem com o futuro, que para muitos nos impede de prosseguir, de viver, Paulo não. Paulo vai fazer o oposto. Paulo vai fazer o oposto. Essa relação que ele tem com o futuro, que ao invés de deixá-lo ansioso e apreensivo, ele vai se tornar totalmente crente no sentido de saber que nada acontece na vida dele, que Deus não esteja tendo o controle, e logo ele descansa no presente, porque se Deus está cuidando dele no presente, mesmo que ele esteja preso, Deus vai cuidar do futuro dele e vai cuidar da igreja do Deus vivo. Em outras palavras, Warren Easby, um escritor, ele escreveu um livro baseado na carta de Paulo aos Filipenses, e esse livro é maravilhoso. Depois eu até passo para vocês o nome, a obra, para vocês poderem adquirir essa obra. Ele comenta uma coisa muito interessante, fazendo um trocadilho dessa carta. Ele diz o seguinte, que existem 4 ladrões que roubam as nossas alegrias. E como eu disse há pouco, essa ideia eu me baseio nesse livro de Warren Easby, que são as circunstâncias, coisas na nossa vida, pessoas e a relação com o futuro. Então, olha que interessante, irmãos. Se nós não soubermos lidar com essas coisas, elas roubam a nossa alegria. Pode ver, a circunstância rouba a nossa alegria. Um desemprego, uma doença, a questão de coisas. Perdeu um carro, perdeu uma casa, perdeu o emprego, o título, ou não se sente mais produtivo. É outra coisa que pode roubar a nossa alegria. Pessoas que também muitas vezes não nos ajudam, mas nos atrapalham, na família, na sociedade e na igreja. Podem roubar a nossa alegria. E a nossa relação com o futuro. O que vai ser, o que vamos fazer, aonde estaremos, o que Deus tem para nós. Ou seja, Warren Easby diz o seguinte, que existem 4 ladrões que podem roubar a nossa alegria. No entanto, Paulo, nessa carta, nos ensina a lidar contra esses ladrões. E como ele ensina a lidar? Dando exemplo com a própria vida dele. Ele
faz com que as circunstâncias desfavoráveis se tornem favoráveis. As coisas que eram importantes e valorosas, ele mostra que existe outra coisa muito mais valorosa que é o Evangelho e uma pessoa muito mais maravilhosa que é Jesus. As pessoas, Paulo vai dizer, olha, elas vão estar sempre com vocês. No entanto, as pessoas, você não vai ser influenciado por elas, mas você vai influenciar elas. E a relação com o futuro? A relação com o futuro, Paulo vai dizer o seguinte, que o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. E que se alguma ansiedade me vier nessa vida, eu vou dar graças a Deus e vou colocar cada uma dessas coisas diante dele com ações de graça, com súplica, com oração, porque Deus é aquele que vai de fato apaziguar o meu coração, é aquele que vai realmente receber as minhas intercessões com ações de graça, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai guardar a minha vida e o meu ministério, a minha família. Então, Paulo dá a demonstração com a sua vida que os ladrões que tentam nos roubar a alegria, dependendo da nossa fé em Deus, esses ladrões não conseguirão ter êxito. Por quê? Porque Paulo vai dar os caminhos baseado naquilo que ele acreditava, dependia de Deus, e naquilo que de fato ele vivia, que é o mais lindo. Então eu deixo essa breve reflexão para vocês, tá bom? Porque a gente vai mergulhar aqui nesse livro. Tá joia, meus irmãos? Amém. E se depois você quiser, eu passo para vocês o esboço dessa pregação. Eu, inclusive, preguei. Até passo também os links. No passado, eu acabei pregando 5, 6 mensagens baseadas nessa carta. Essa carta, para mim, ela tem um brilho especial. Um brilho especial. Talvez essa carta tenha um brilho especial para mim. Eu não sei nem te explicar o motivo, mas eu sei que é uma carta que eu leio, releio, estudo, aprendo coisas novas. Mas talvez porque para Paulo essa era a principal igreja de Paulo. Então eu tento ver como Paulo enxergava essa igreja, como Paulo cuidava dessa igreja, como essa igreja cuidava de Paulo de contrapartida. Então talvez seja essa relação que mais me encanta nessa carta. Porque não era uma igreja muito grande, era uma igreja pequena, mas era uma igreja laboriosa e poderosa. Então, eu tenho um carinho muito grande por essa carta. Eu confesso para vocês, todos os textos de Paulo são importantes, mas para mim essa carta, talvez seja porque eu já preguei muito sobre ela, já estudei muito sobre ela, e aquilo, muitas vezes Deus escolhe alguns caminhos para falar conosco, né? E eu não sei te explicar também, tá bom? Mas eu tenho bastante material pregado, estudo, escrito. Quem quiser, depois eu passo para vocês, tá joia? Beleza, meus irmãos? Vamos então aos nossos slides. Vamos lá? Joia? Eu vou por aqui, né? Vou pôr agora aqui. Vou compartilhar a tela com vocês. Lembrando que todas as nossas aulas são gravadas, para que vocês possam estar utilizando no futuro, reaproveitando essas aulas e reassistindo elas, estudando, mergulhando mais no material, e também para que futuros alunos possam estar aprendendo com essas cartas e com esses materiais do nosso seminário para poderem crescer na fé, tá bom? Hoje nós estaremos lendo um pouco o nosso livro-texto e também o livro do pastor Enéas Tonini, que também são os nossos 2 livros-textos, tá joia? Vamos lá então, meus irmãos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Joia. Joia. Filipenses, aspectos históricos, culturais e teológicos. A pauta de hoje será a cidade de Filipos, a igreja de Filipos, características gerais da carta, autoria, data, local, propósito, o esboço e a teologia básica dessa carta. Leia para nós, pastor Johnny, por gentileza, a cidade de Filipos. Leia isso. A cidade de Filipos. O primeiro nome da antiga vila era
Crenides, ou Cidade das Fontes, devido às fontes de água que brotavam no local. Fundada pelos habitantes da ilha de Tassos, era uma cidade que possuía minas de ouro e prata. Em 358 a 357 a.C., ameaçados pelos trácios, pediram auxílio ao rei da Macedônia, Filipe II, o pai de Alexandre Magno, que veio em sua ajuda e mudou o nome da vila para Filipos, pertence a Filipe, em honra a seu filho Felipe, ou a ele próprio. Olha que interessante. Então, percebam que era uma cidade que tinha um outro nome, Crenides, ou Cidade das Fontes. Tinham águas que brotavam, era um lugar também que tinha minas de ouro e prata. Percebam, irmãos, sempre na história da humanidade as pessoas vão atrás de minérios, vão atrás de riquezas, e essas cidades que acabam tendo alguma reserva natural, alguma utilidade, vai ser sempre palco do interesse de outros povos. E então, olha que interessante, né? O pai de Alexandre o Grande, ele vai e ali muda o nome, né? Muda o nome e coloca o nome como Filipos, que significa pertence a Filipe. Então é interessante, né? É bem interessante essa questão, tá bom? Bom, continua para nós, por gentileza, pastor. Pois não. Conquistada pelos romanos em 168/167 a.C., pelo general romano Aemilius Paulus, quando se tornou a capital da província romana na Macedônia. Localizado ao lado da estrada que ligava Roma à Ásia, via Ignácia, distava cerca de 15 quilômetros de Neápolis e 1.100 quilômetros de Roma. Em 42 a.C., a cidade foi refundada em virtude da vitória das tropas imperiais de Otávio e Marco Antônio, herdeiros de César, sobre as tropas republicanas de Cássius e Brutus, assassinos de César, últimos a defender a República. Aqui são alguns dados históricos bem interessantes que pontuam essa questão. Então, guardem essa informação, irmãos. Conquistada pelos romanos em 168, 167 a.C. Porque aqui, de fato, vai ter uma característica bem peculiar nos dias que Paulo vai pregar ali. Essa influência romana nessa cidade, ela é uma influência muito poderosa mesmo. Então, Paulo não estava indo pregar numa cidade qualquer, numa cidade onde o grupo judeu era forte, o grupo das sinagogas. Aqui tinha uma característica bem peculiar. Ali era um lugar onde os romanos tinham muita influência, muita força. Então, esses dados históricos mostram apenas para a gente entender um pouquinho como que era, no caso, né, essa cidade. Como diz aqui, tornou a capital da província romana da Macedônia. Então, não era qualquer lugar. Vocês têm que lembrar, como nós já mencionamos nas aulas anteriores, que a província romana, ela desfrutava de privilégios maiores. Havia mais guardas, havia um comércio mais forte, havia mais segurança, rotas comerciais, porque os romanos não iriam colocar uma província no lugar onde não fosse útil, onde não fosse estratégico, onde não fosse até mesmo útil para a sua própria segurança. Então, tudo isso tinha um significado muito poderoso para os romanos. Logo, eles desfrutavam desses privilégios, muitas vezes desfrutavam de uma economia maior, mas, ao mesmo tempo, a influência romana era muito forte, era muito pujante. E aqui vocês têm que recordar que César, nos dias bíblicos, ele não era apenas visto como um líder, ele era visto como um Deus. Então, ao mesmo tempo que você tem privilégios humanos que num primeiro momento é bom, num segundo momento, por um cristão, é péssimo. Você tinha mais segurança,
você tinha mais proteção, você tinha um comércio mais abastado. Diante disso, a sua possibilidade de enriquecer era maior, porque você está num lugar melhor. Você tem que lembrar disso, irmãos, que aonde circula o dinheiro, as chances econômicas são maiores de qualquer pessoa prosperar, basta ela ser um pouco dedicada. Ao mesmo tempo, na questão religiosa, nós não estamos falando de um mundo laico. Nós estamos falando de um mundo onde eles adoravam e veneravam o Império Romano e principalmente a figura do seu líder, que era César. Logo, para o cristianismo era péssimo. Então, considerem isso, tá bom? Então, continua para nós, pastor Johnny, por favor. Pois não. César Augusto, no caso Otávio, tornou-se imperador, estabeleceu em Filipos uma comunidade de soldados veteranos, dando à cidade o status de ius Italicum, ou seja, seus moradores tinham cidadania romana. A ius Italicum era o privilégio mais cobiçado da antiga Roma, pois se estendia ao direito de propriedade, transferência de terra, pagamento de impostos, administração local e leis, exatamente como se estivesse em solo italiano. A cidade receberia nova leva de soldados veteranos após a derrota de Antônio e Cleópatra diante de Otávio, em 31 a.C., em Actium. A colônia judaica ali era pequena e não tinha sinagoga. Na época de Paulo, a cidade estava em decadência, pois as minas de ouro e prata estavam esgotadas. Opa, olha que interessante. Perdeu-se, então, as suas reservas minerais. Logo, não tem muito sentido de ter uma economia forte, porque vocês têm que lembrar que naquela época você precisava de alguma coisa diferente de hoje, que você monta muitas vezes monta uma empresa. Naqueles dias, não. Você tinha que extrair o que era riqueza da cidade. Mas olha, o que eu tinha dito há pouco no slide anterior, né? Então, você vê, os moradores acabavam tendo a sua cidadania romana, tinham seus direitos, tinham seus privilégios. No entanto, também havia uma cobrança maior com relação a esses privilégios, né? E aqui a colônia judaica era pequena, isso é muito interessante. Não ter uma sinagoga representa que realmente eram poucos os judeus ali, né? Eram poucos os judeus, mas havia judeus. Então é importante a gente pensar sobre isso. E então, pastor, e quando não havia judeu, Paulo pregava mesmo assim? Irmãos, lembrem disso. Paulo muitas vezes pregava numa cidade, ia na sinagoga, porque ali tinha identificação por causa da raça, dos credos, ele como um judeu, ele como um fariseu, então era uma ponte para que ele pudesse estar indo, conhecendo, falando o mesmo idioma e logo na sequência pregando o evangelho na sinagoga. Mas e se não tivesse sinagoga? Paulo era pregador aos gentios. A vida dele era pregar o evangelho e anunciar a salvação em Jesus. Tá bom? Então, Paulo não perdia tempo de jeito nenhum, né? Tá bom? Alguma pergunta até aqui, irmãos? Tranquilo? Tem alguma dúvida? Tranquilo, pastor. Ok, pastor. Mais irmãos? Alguma dúvida, irmãos? Perguntas? Tranquilo? Então, vamos continuar aqui nossos slides, então. Vamos lá. Olha aqui, né? A gente vê onde é Filipos, ó, o mapa. Aqui é a Macedônia. Olha aqui Corinto. Corinto, né? Ó, Tessalônica, Macedônia. E aqui está a cidade de Filipos. Então, só para dar uma ideia aqui para vocês do mapa, tá? Depois a gente mostra outros mapas. Aqui, mostrando também, mais uma vez, um teatro. Olha, os romanos, irmãos, é lindo, né? Os romanos, eles podem ver que aonde eles se estabeleciam, eles levavam também aquilo que, de fato, eles faziam em Roma, que eram os teatros, que eram as bibliotecas, as casas de banho, e aí eles iam fazendo o que eles podiam, né? Então, olhando aqui como uma obra, né, irmãos? Agora, olha que interessante, né, irmãos?
Olha que interessante. Até hoje ainda tem Coliseu, né? exatamente, tem os resquícios, né, dessa obra. Agora eu digo para vocês, como pode uma obra como essa durar 2000 anos? Né? Quando a gente para e pensa que aqui foi palco de guerras, palco de tantas mudanças, tudo bem. Aqui a gente tem as descobertas arqueológicas, eles reconstroem, mas percebam, irmãos, que muitas coisas que foram feitas na antiguidade eram muito bem feitas não para uma geração, mas para o império, né? Até hoje em Roma, em muitos lugares da Europa, existem construções já milenares, como por exemplo em Roma, que os esgotos são os mesmos dos dias do Império Romano. Dá para imaginar um negócio desse? Esgotos que foram criados há 2000 anos e 2000 anos e pouco atrás, que até hoje estão em pleno funcionamento. Aí eu pergunto, né, por que isso acontecia? Porque eles não construíam algo para a sua gestão. Eles construíam algo para perpetuar na história, para a posteridade. E vamos pensar aqui, né, irmãos, construir algo para durar 100 anos. Isso é magnífico. Mas eles construíam algo para durar 500 anos, 1000 anos. Então, aqui fazendo um comentário, né? Gestores públicos deveriam aprender com a história. E a população deveria enxergar que verdadeiros gestores públicos precisam ter uma perspectiva econômica, social e histórica muito mais aprumada do que apenas interesses bairristas de partidos políticos totalmente vesgos, né? Que constroem algo para depois reconstruir para desvio de recursos. Porque é possível se construir coisas para a posteridade, avenidas, estradas, organizar uma cidade melhor. Tudo isso dá trabalho, né? Mas a minha crítica aqui é uma crítica no sentido de que oremos para que Deus levante pessoas assim, né, no nosso país, né? Coisa linda, né, irmãos? Olha só, né? Que partes das obras, né? Tantas coisas, né? Estou mostrando aqui. Depois no slide que eu passei para vocês, vai tendo os nomes de cada um desses lugares, tá bom? Mas olha só, algo lindo, lindo. Deixa eu até abrir aqui de outro formato. Vou tentar abrir no outro formato aqui para vocês. Não, aqui não está dando. Não está dando, não está mostrando. Pode falar, irmão. Embora por onde os romanos passavam, eles levavam a tecnologia, né, deles, mas a gente também percebe que eles também levavam alguns hábitos, né? O senhor falou sobre casa de banho, etc. A gente, nos dias de hoje, poderíamos chamar os romanos de progressistas? Eu não sei, pastor. Eu não sei. Eu não sei se seria um progressista, eu não sei a terminologia, né? Mas não só os romanos, pastor, mas pode ver, né? Os egípcios. Os egípcios, hoje, né? Vamos por aqui, nesses últimos 2000 anos, a gente não viu muitas histórias dos egípcios. Mas no Império Egípcio, até ali os dias dos reis de Israel, até os dias de Babilônia, pode ver que eles foram fortes. Quando a gente pega a história e faz um corte, então eu acho que está muito ligado àquilo que eles tentam fazer para eles e para a posteridade, sabe? Né? Os romanos, quando se tornam império, eles tentam replicar o império deles na onde eles estão, estrategicamente, né? Unifica, né? Mais fácil de administrar. E assim, talvez seja o fato, sabe, de você perpetuar a sua história, pastor. Não deixa de ser um progressismo, né? Mas como que a gente poderia classificar? Não sei te dizer, né? Não sei. Uma coisa é fato, talvez a gente tenha, e ainda mais nós como ocidentais, né? A marca muito grega e romana por causa disso, porque o Ocidente acaba sendo muito influente, muito influenciado pelas marcas, mas é interessante que são coisas assim muito fortes, né? De uma educação muito forte, de uma cultura muito forte. Claro, irmãos,
esses elogios, né? E a gente tem que lembrar que tudo isso custava o sangue de muitas pessoas, a escravidão de muitas pessoas. A gente não pode esquecer disso, né? Eles não eram exemplos, né? Eles eram um império. Mas aqui, falando abertamente, viu, irmãos? Acho que Quando... Deixa eu só tentar concluir aqui a minha linha de raciocínio, Júnior, aí você já fala. Quando a gente pensa assim, né, de um império, a gente tem que pensar assim, né? Se fôssemos romanos, o que nós iríamos fazer? Se fôssemos egípcios, o que nós iríamos fazer? É bom a gente tentar enxergar como aquele povo agiu, porque eles eram um povo dominante. Ruim é quem é dominado, em qualquer cultura, né? No entanto, a gente não pode deixar de ver as coisas boas que eles fizeram, que eles estabeleceram. Mas tudo isso, viu, irmãos, tudo isso é a preço de muito domínio, muita opressão. Podem ver. E isso vale para qualquer época. Pode ver que nos dias de Salomão, o próprio Salomão botou uma mão pesada sobre os seus servos. E aí você pensa assim, mas pastor era um homem de Deus, mas foi pesado também. Porque para você construir um país, olha, você precisa de mão de obra, você precisa de recursos, você precisa de quem paga. Por isso que, irmãos, a história da humanidade a gente não pode romantizar. A gente tem que saber que as coisas são frias, as pessoas que dominam, elas querem dominar. Por isso que a gente tem que, né, vamos dizer assim, tentar ter uma cidadania mais elevada, uma participação na nossa democracia e tentar estudar, fazer com que os nossos filhos estudem, para que eles entrem em lacunas boas da sociedade, para que eles possam usufruir de tudo isso. Nós precisamos evoluir como pessoa, porque aqui fica uma crítica, até não fugindo muito da linha de raciocínio, mas nós como cristãos, irmãos, muitas vezes a gente fica na nossa redominha evangélica e a gente não quer progredir, estudando, trabalhando, e isso também é um defeito, né? Enquanto tem um monte de pessoas aí que está trabalhando, estudando, muitas vezes a gente até faz da igreja uma boa fuga, né? E isso é errado. Então, assim, a gente tem que lembrar que essa vida, as coisas, elas seguem um padrão para todo mundo. E nós, como filhos de Deus, temos que aproveitar as oportunidades e fazer tudo direitinho para poder estar nos melhores lugares e deixar preparado para os nossos filhos. Porque é uma vida, né? É uma selva de pedras, né? Então, a gente, ao mesmo tempo, não pode deixar de dar o elogio a quem tem o elogio, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode romantizar, né? Como cristãos, deixando tudo nas mãos de Deus e achando que, por crermos nele, a gente não precisa fazer nada, não é? Então, mas respondendo a sua pergunta, pastor, eu sei que eu saí um pouco, né? Mas eu não sei nem se dizer, tá? Tá joia? E, Júnior, diga, Júnior. Seja bem-vinda, Maísa. Paz, filha. Paz, irmãos, tudo bem? Diga, Júnior, o que você estava dizendo? Você ia dizer? Não, sobre o que o Diego perguntou, as duas coisas têm que ser separadas, né? É progressismo e progresso. Eu vejo que todo povo busca o progresso. Agora, por exemplo, se você olhar os gregos, não é só o progresso, mas o progressismo. A cultura grega, hoje, ela tem muito mais a ver com os nossos tempos modernos do que o romano. O romano, além do progresso, tinha a sua cultura, que é ser cidadão romano, e que também, além de Roma ser, né, uma cidade lendária, tá, no imaginário de todo cidadão romano, como do imperador, uma cidade que eles tinham ela como uma coisa mística, né? Então, aquela questão do progressismo cultural, hoje acho que tem mais a ver com Grécia do que Roma, né? Nos tempos de hoje. Joia. Então tá bom, joia. Alguma outra pergunta, meus irmãos? Vamos prosseguir então aqui no nosso slide, tá bom? Vamos lá. A igreja em Filipos.
Gil, dá para ler agora, Gil? Consegue ler? Sim, pastor. Pode ler então, por favor. A igreja Filipos, assim como Tessalônica e Bereia, foram evangelizadas por Paulo na sua segunda viagem, Atos 16, do 12, versículo 12 ao 40. Quando ele atendeu a uma visão que teve de um varão que o chamava, Atos 16, do 9 ao 12. A igreja de Filipos foi organizada em 50-51 d.C. Como não havia sinagoga na cidade, Paulo e seus companheiros, no sábado, foram para a cidade, às margens de um rio, onde os judeus costumavam morar. Atos 16, 13. Dá uma pausa aqui. Então, irmãos, olha só que interessante. Paulo, na sua segunda viagem, ele vai a essa região, Filipos, Tessalônica e Bereia. Lembra da visão? Olha só, lembrando das aulas passadas, que nós comentávamos sobre isso. Queria gastar um minuto aqui com vocês nesses textos. Nas aulas passadas, nós tínhamos comentado sobre essa questão, que Paulo, quando ele escreve a respeito do que Cristo o ensinou, ele é enfático. Assim como eu recebi do Senhor, assim como o Senhor me revelou, ele é contundente nas palavras. Agora aqui, o escritor de Atos, que é Lucas, o médico amado, está dizendo que é uma visão. E ele entende a visão. Percebe, irmãos? Paulo, ele era tão humilde, no sentido de percepções. Quando ele notava alguma coisa que era uma visão, ele tratava como visão. Quando era uma situação que realmente o Senhor falava, ele comentava o que era. Quando ele não tinha certeza e tinha dúvida, ele dava um parecer dele. Ele não floreava ou enfeitava o pavão para querer mostrar para as pessoas. Aqui nessas passagens, vamos ler lá, Atos 16, 9 ao 12. O irmão que quiser pode ler para nós. A gente conhece essa passagem porque Paulo também, com toda a humildade, juntamente com a comitiva que o acompanhava, ele usa expressões fortes que muitos pastores dos nossos dias não usariam. O Satanás nos impediu de ir. Pense hoje, irmãos, um irmão falando isso. Irmãos, eu estava indo para a igreja e Satanás me impediu de ir para a igreja. Fala, pastor, Satanás te impediu? E aí? Pastor aí é um fraquinho demais. Paulo não tinha problema com isso. Ora, foi uma batalha. Ele não tinha problema de falar essas coisas. Paulo, ele é resolvido. Guardem isso no seu coração. Homens de Deus, irmãos, são leais com os fatos. Eles não maqueiam os fatos. Pessoas religiosas precisam espiritualizar tudo. E até enfeitar o pavão. Porque eles precisam mostrar sempre alguma coisa para impressionar as pessoas. Irmãos, a gente não precisa impressionar ninguém, a não ser o próprio Deus. Então, aqui é uma questão bem interessante. Alguém leia para nós, Atos 16, do 9 ao 12? Eu leio aqui, pastor. Pode ler. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem de Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Até o 10? Não, até o 12. Tá. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Olha, Lucas, lembra que eu falei que Lucas, além de ser um discípulo especial, ele também era um historiador, ele dá dados históricos. Ficamos ali vários dias, ali fomos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e principal cidade daquele distrito. Ele dá endereços, ele é contundente. E voltando àquilo que eu dizia há pouco,
quando ele tem a visão, ele fala, teve uma visão de um homem macedônio em pé, e ele dizia, passe a Macedônia e ajude-nos. Paulo entendeu. Paulo era muito resolvido, irmãos. Mas e se Deus não desse uma direção para ele? Ele continuava pregando o evangelho. Agora, olha que interessante aqui também, no slide, que é comentado. A igreja de Filipos foi organizada em 50 e 51, depois de Cristo. Como não havia sinagoga na cidade, Paulo e seus companheiros, no sábado, foram para a cidade às margens do rio, onde os judeus costumavam orar. Não tem sinagoga, mas o judeu tinha culto. Tinha momento de buscar a Deus como judeu. Então, Paulo, ele vai às margens do rio. Pode ler para nós, mas o versículo 13? Sim. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Ou seja, ele já estava ali buscando a presença do Senhor, né? Aí aqui, pode ler para nós o próximo slide, por gentileza, né? Minha conexão está falhando um pouco, peço desculpa se falhar aí. Tá bom. 2 conversões deram início à igreja. Lídia e família, que hospedou Paulo em Atos 16, versículo 14 e 15. E o carcereiro da prisão e família, Atos 16, 33. Dá uma pausa aqui, Gil. Dá uma pausa aqui, por favor. Okay. Essa igreja nasce com essas 2 famílias. Agora, Maísa, leia para nós o versículo 14 e 15. Por favor. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou, dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Olha que coisa linda. Mas eu gostaria que vocês prestassem muito atenção no finalzinho do versículo 14. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Deus que abre os corações, mas nós somos os que pregamos. Se Deus não abrir o coração, não há conversão. Mas nós precisamos pregar em tempo e fora de tempo. E aqui diz, tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ou seja, Paulo prega, ela já era temente a Deus, possivelmente ela já era conhecedora da lei de Deus, porque pode ver que o texto diz que ela já era temente. Ela já era temente a Deus. Ou seja, Lucas está mostrando que ela já tinha contato com a palavra de Deus, já tinha um temor ao Deus de Israel, ela e a sua casa. Possivelmente ela estava ali também na beira do rio, buscando ao Senhor junto com outros. Paulo foi para orar. Olha como é maravilhoso, irmãos. Paulo vai para orar e vê nesse lugar um lugar e um terreno fértil para quê? Para semear a boa semente. E o Senhor realiza essa colheita. E aí vem também logo na sequência o quê? O carcereiro. O carcereiro e toda a família do carcereiro. Atos 16, 33. Leia para nós, mas, por gentileza. Sim, pastor Fernando. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Só o 33? Só o 33. Então, aqui Paulo, né, aqui no versículo 16 em diante, conta aquela história que Paulo foi preso e lá na prisão ele e Silas começam a cantar e eles louvam a Deus e há aquele terremoto e o carcereiro vai se suicidar. E aí tem essa passagem maravilhosa. Ele faz uma pergunta, porque de fato o carcereiro entendeu que no momento em que as prisões estavam abertas, ele morreria.
E Paulo, inclusive, dá uma resposta para ele, mas a resposta de Paulo foi muito mais profunda, porque ele não só falou sobre a vida dele, mas falou da alma dele. O carcereiro possivelmente estava pensando que ele morreria e o que ele poderia fazer para salvar a sua vida. E aí Paulo, então, dá uma resposta muito mais profunda. Creia em Jesus Cristo e será salvo você e todos da sua casa. E Paulo mostra para eles que aquilo foi uma intervenção de Deus, que ele não precisava se matar, que não tinha acontecido nada de errado. Lembrem-se que aqui era uma província romana. E um soldado romano ou um carcereiro, quando perdia um prisioneiro, pagava a vida pela vida. Mas Paulo usa dessa situação, da sua prisão, e da situação do terremoto, mais uma vez, para anunciar o evangelho. Paulo era demais, simplesmente não temos o que falar desse apóstolo, né? Tá bom, meus irmãos? Vocês conhecem bem a história? E é nesse texto aqui, irmãos, do carcereiro, assim como também de Lídia, deixa eu até fazer um comentário. Qual é o versículo que geralmente os nossos irmãos presbiterianos usam como base para o batismo de crianças? São esses dois. Porque aqui nós temos uma ideia de que toda a família deles foi batizada. Mas qual é a idade dos filhos? Nós não temos a idade. Aí os presbiterianos, ou aqueles que fazem batismo, eles sustentam em cima desse ponto. Eu sei que, como batista, nós não vamos concordar com isso, porque outros textos mostram que a pessoa primeiro tem que querer, tem que crer. Mas, assim, deixa eu até fazer aqui um outro comentário. No meio batista também, tem pastores que batizam, eu diria até crianças, de 9 anos, 8 anos. A criança fala, eu quero me batizar, pastor. E aí o pastor olha, faz algumas perguntas, é uma criança que cresceu dentro da igreja, tem pastores que batizam. Então, irmãos, sem gastar muito tempo aqui com isso, a gente vai gastar mais tempo em teologia sistemática, mas eu só quis pontuar aqui para vocês qual é o texto. Eu, particularmente, eu acho melhor, não concordo batizar crianças, prefiro que sejam pessoas que já tenham uma idade por volta de, a partir dos 10 anos, eu acho que a partir dos 12 anos é o que eu recomendo. No entanto, eu respeito os colegas que pensam de forma contrária. Respeito. De Cornélio porque... também. Oh? Cornélio também, a casa dele toda foi batizada. Exatamente, são passagens como essa, né? Então, eu respeito, porque mesmo os nossos irmãos presbiterianos, depois do batismo, seja de criança, ou seja de bebê, depois eles têm aquilo que nós chamamos de profissão de fé, que também é um meio de recepção daquela pessoa, de mostrar para aquela pessoa que ela está nos caminhos de Deus, né? Então fica aqui, é só uma fala mesmo, né? Mas tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma dúvida? Pastor. Jóia? Pode falar, Fiote. É interessante pensar que, como era uma cidade romana, né, eles se desenvolveram ali através do evangelho sem os traços da religião judaica, né? Talvez a primeira igreja assim que não tinha, talvez assim, um contato assim da religião dos judeus, ali introduzida no meio deles, uma igreja totalmente gentílica. Sim, sim. Mas pode ver que tinham poucos judeus. O fato deles estarem aqui no Rio, possivelmente Lídia era uma judia. Ah, sim. Entendeu? Mas mesmo assim, talvez eles foram preservados dos judaizantes, né? Não era uma comunidade muito forte de judeus. Da cidade. Era uma cidade onde tinham poucos judeus. Tiatira. Oi? A cidade dela era Tiatira. Né? Exatamente. Ela era... Só que assim, ela era da cidade de Tiatira. Mas ela era da cidade de Tiatira porque ela tinha nascido em Tiatira, ela estava ali em Filipos? Ou ela era uma comerciante que circulava? Nós não sabemos os detalhes. Paulo não era de Tarso? Lídia era de Tiatira. Mas ela era vendedora de púrpura e ela estava aqui. Por ela estar aqui, estar às margens do rio, a ideia que dá é que Paulo não foi apenas um único sábado nas margens desse rio. Deve ter ido várias vezes.
e várias pregações. É que a maneira em que o texto está escrito não pontua quantas vezes Paulo foi. Pode ver que Paulo prega, Paulo anuncia, Deus abre o coração de Lídia e depois todos são batizados. Dá uma ideia de tempo também. Quanto tempo durou? Não sei. Pode ter sido algumas semanas. Parece Então, que pode falar, Júnior. Parece que o texto fala que o objetivo do Paulo era na sinagoga, mas como não tinha sinagoga, parece, aí ele vai para a praia, né? Para a beira do rio, né? Para poder orar. Então, possivelmente eram os outros judeus. Um lugar mais tranquilo, para poder se reunir com a família e ali ter um momento buscando a Deus. E aí onde ela aparece. Então, assim, era uma igreja também, vamos dizer assim, com menos traços, né? Indiferente da quantidade de judeus, deduzo ela, porque aqui diz que ela era temente a Deus. Agora, e o carcereiro? O carcereiro nós não temos menção, mas eu deduzo que o carcereiro era da cidade. O carcereiro era alguém que não tinha traços judaicos. No entanto, vamos pensar assim, era uma igreja muito pequena. Quando nós olhamos a quantidade de membros dessa igreja, era muito pequena. Agora, olha só, irmãos, não significa ser pequeno ser uma igreja fraca. Isso que é mais lindo, tá bom? Guardem isso. Ser pequeno nos dias bíblicos do Novo Testamento não quer dizer muita coisa. Ou melhor, não quer dizer nada, aliás. Ser pequeno não quer dizer que você é indiferente. Ser grande também não quer dizer muita coisa. A igreja de Corinto era uma igreja grande. E aí? Era uma igreja totalmente doente, totalmente confusa. Essa igreja era pequena, mas quando Paulo se dirige para ela, é uma igreja muito especial, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos, vamos continuar aqui o nosso slide. Mais alguma pergunta, irmãos? Então, não sei se eu te respondi, okay. Tá, Gil? Eu não sei se eu te respondi, mas assim, não estava querendo dizer, né? É que assim, a gente não tem muita informação, sabe, Gil? Não tem muita informação, né? Tá bom? Pode continuar a leitura do slide? Era o Gil que estava lendo, né, Gil? Sim. É no segundo ponto, né, pastor? É o segundo ponto. Paulo desenvolveu um profundo amor paternal pelos irmãos da igreja de Filipos e sempre lhes confidenciava intimidades, desafios e projetos. Olha só, olha só que coisa linda. Desculpa te cortar, Gil. Paulo tinha uma relação com essa igreja muito afetiva. Agora, perceba, irmãos, Paulo não amava os corintianos? Claro que sim. Paulo não amava outras igrejas? Claro que sim. Mas essa igreja era recíproca a Paulo. Não é que Paulo amava mais uns do que outros. Paulo amava todos. Mas é normal que quando você ama e você recebe amor, há uma relação mais próxima, há uma relação mais íntima, há uma relação de entrega. Não era uma relação apenas de utilitarismo. Essa igreja não via Paulo como um objeto. Essa igreja via Paulo como o pai da fé. Essa igreja amava Paulo como uma pessoa especial. Essa igreja sabia que Paulo era o ministro do evangelho e que, por meio de Paulo, eles foram alcançados a Cristo e eles adoravam a Deus, mas eram gratos a Paulo. Guardem isso, irmãos. Por isso que essa igreja ela é fantástica. Segundo alguns estudiosos, é a igreja mais perfeita do Novo Testamento. Isso é extraordinário. A igreja mais laboriosa é a igreja dos Éfesos. No entanto, a igreja com mais expressão é a igreja de Filipos, segundo alguns pensadores. Tá bom? Porque eu posso ser que nem a igreja de Bereia, que pesquisa a palavra, mas eu posso, de repente, não honrar o pastor que cuida de mim. Eu sou profundo na palavra, mas eu não estou preocupado com ele, nem com o cuidado dele. Essa igreja não, ela era completa em todos os sentidos. Ela era uma igreja na palavra, uma igreja que vivia a comunhão, uma igreja que batalhava diante do mundo e dos desafios ali dos romanos, que eram muitos. Era uma igreja que não se parava por nada nem por ninguém. Era uma igreja consagrada que tinha só um probleminha ali no meio de duas irmãs que muitas vezes se galfinhavam, mas era uma igreja que, sobretudo, honrava Paulo e investia no ministério de Paulo para que Paulo ganhasse mais vidas. Então isso é extraordinário, meus irmãos, isso é extraordinário. É a igreja dos sonhos.
Por isso que talvez Paulo tinha esse amor profundo e paternal por eles. E essa gratidão e essa alegria. Podem ver que um dos temas que Paulo trabalha nessa carta é a alegria, é o regozijo, é o contentamento. Lembrem que a alegria é o segundo gomo do fruto do Espírito. O primeiro gomo do fruto é amor, o segundo é alegria. Paulo via nessa igreja esses dois frutos, amor e principalmente alegria. Ele não se dirige a nenhuma igreja do Novo Testamento com tanta alegria, tanto regozijo, quanto é com essa igreja. Fantástico isso, não? Pode ler o terceiro ponto? Gil, por favor. Mesmo depois de haver cooperado financeiramente com Paulo por 2 vezes, antes dessa carta ser escrita, capítulo 4, versículo 6, assim que a liderança da igreja tomou conhecimento de que o apóstolo fora aprisionado em Roma, decidiu enviar uma terceira e generosa oferta pelas mãos de um de seus líderes, Epafrodito, capítulo 2, versículo 7. Olha que lindo! Eles já haviam cooperado com Paulo 2 vezes. Agora, guardem isso, irmãos. Isso daqui eu quero que vocês nunca se esqueçam. Nunca se esqueçam, porque vocês foram colocados numa igreja local para abençoar a igreja local, para honrar os pastores de vocês, para serem bênçãos. Essa era uma pequenina igreja que investia em Paulo para que Paulo continuasse fazendo essa obra. E detalhe, quando souberam que Paulo estava preso, ainda manda uma generosa oferta por Epafrodito. Aí eu pergunto, e a igreja dos corintianos, o que fazia? Desconsiderava Paulo, falava que Paulo não era apóstolo, vivia no pecado, e Paulo, diante de tanta riqueza em Corinto, ainda tinha que fazer tenda para poder se manter. Estão entendendo, irmãos? A prosperidade não diz nada, irmãos, muitas vezes. O tamanho da igreja não diz nada. Mas a entrega de um grupo diz tudo. Essa igreja me faz lembrar a igreja dos moravianos. Lembra dos moravianos? Que marcou a história de missões no mundo. Uma igreja que durante um período de 100 anos evangelizou todos os continentes. O que eles tinham? Se não amor a Deus, amor uns pelos outros e amor pelas almas. E uma vida de entrega e dedicação. Eu vejo que essa daqui é os moravianos de Paulo, entendeu? Irmão, isso é muito sério. Ó. Nós, sábado, tivemos a nossa escola bíblica e nós passamos um vídeo que eu publiquei até no grupo hoje interno de vocês, que é um pastor ensinando sobre George Whitefield. No final daquela palestra maravilhosa, a gente tinha um momento de debate. Uma das irmãs, uma das líderes da nossa igreja, levantou a mão e falou assim, pastor, e quem financiava tudo isso na vida desse pregador? Eu falava, irmã, como sempre, quem financia é as ovelhas. As ovelhas que vão cuidar do pastor, as ovelhas que vão cuidar da igreja, é as ovelhas, não os lobos. Lobo não cuida de ninguém. Lobo cuida só de si e do que é do seu interesse. Ovelha cuida. Porque a ovelha quer ver outras ovelhas sendo agraciadas. Agora, percebam que as pessoas elas vivem um frenesi tão grande que elas precisam que George Whitefield sejam levantados para a gente sustentar. E eu pergunto, isso deve ser uma verdade? Claro que não. Como eu sei quem é o George Whitefield? E Deus quer que a gente cuide daqueles que Deus colocou para que cuide da nossa alma. A gente não precisa só apoiar um projeto quando ele é macro. A gente tem que ser fiel no pouco. Estão entendendo, irmãos? A vida da igreja começa com igrejas que amam o pastor, pastores que se doam pela igreja. Paulo estava lá em Corinto, Paulo não era desprezado, Paulo tinha que se virar nos 30 para poder se manter, mas agora a igreja dos Filipenses era tão grata, era tão pequenina, mas era tão fervorosa. Fervorosa na busca a Deus, fervorosa na sua consagração, fervorosa na maneira em que eles recebiam as instruções e fervorosa na maneira que eles cuidavam do apóstolo. Fantástico, não? Extraordinário. Então, guardem isso no coração, tá, meus irmãos? Deus nos colocou em lugares para que a gente seja bênção, tá bom? Então, vamos lá. Irmãos, eu vou dar uma pausa aqui na gravação, já está dando 1 hora, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Tranquilo? Algum comentário? Então, vou dar uma pausa na gravação para a gente ir para o segundo bloco, tá bom? Maravilha? Fechou, então. Vou dar uma pausa.